Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado. Então, pessoal, a primeira pergunta, ela já vem com os inícios sobre descreva qual a finalidade do IPMA e do PRICE, tá? Então, essa era uma das perguntas que vocês iam descrever o que é o órgão e qual o objetivo dele, qual a funcionalidade, tá ok? Nessa primeira pergunta, nós não tivemos muitos problemas. Vocês aí, a maioria, manteve aí as informações pertinentes ao que é a instituição e qual a função dela, tá ok? Perguntas incompletas foi dado aí de 1 até 5 pontos, aí de 1 até 4 no caso, né? A 5 ela estaria totalmente completa. A segunda pergunta era para duas situações. Ó, primeira, explique o que é o projeto em TI. Então, vocês iam justamente dentro do IPMA e desses órgãos pertinentes, tinha aqui o objetivo de um projeto, manter a organização, o desenvolvimento. Isso aí foi conteúdo da primeira aula, tá? Da primeira semana de aula, primeira e segunda aula, tá bom? Então, vinha desenvolver qual a finalidade do projeto, que é manter a organização, a estrutura, o nível de relevância de cada situação, cada pessoa vai ter acesso, tá ok? Então, isso aí foi conteúdo aí da primeira aula. E apresente as características de um caráter temporário. Então, daí vocês iam lá naquelas duas situações que nós discutimos bastante, que era a questão de temporário exclusivo, e iam dizer que a característica do temporário, normalmente ele é para uma empresa quando a empresa solicita um produto para mim, por exemplo, eu dei o exemplo lá para vocês da Unicesumar, se ela quisesse uma mesa com 3 pernas, em vez de 4, em função do espaço, em função de locomover essa cadeira, tá? Então, é temporário porque eu teria único e exclusivamente de uma empresa que solicitou o produto ou serviço. Então, vocês vão explicar algo nesse sentido. Poderia até usar o grupo de vocês, mas eu não citei do grupo para deixar aberto aí a uma ideia que você tivesse ou acessar aí das informações que vocês estudaram na sala de aula. Se você só explicou e não apresentou a característica ou vice-versa, foi aí parcial as notas, tá ok? Questão 3, olha só, escreva quais são as 4 características principais do desenvolvimento de um projeto que citam os tipos de operações, níveis organizacionais, elementos e divergências. Teve uma pessoa aqui, tá, que viajou na casinha, copiou alguma coisa da internet, tá? Não se preocupem que depois eu vou conversar exclusivamente com o aluno, tá bom? Copiou da internet, não tinha nada a ver a resposta e a resposta foi zerada, tá? Pessoal, quem participou da aula, estava atento aí, entendeu que eram os 4 tipos de operação. Eu ainda coloquei aqui, ó, operação, nível organizacional, elementos de divergência. Isso aqui era o início do slide que estava com os 4 elementos, tá? Era citar os 4 e comentar aí brevemente. Alguns colocaram as observações, comentaram em uma linha, 2 aí no máximo, o que era cada situação, tá? Então, foi considerado aqui a nota integral apresentando dessa maneira. Agora, cópia da internet, gente, nós falamos desde o início, a instituição avisou, e quem copiou sabe, tá? Cópia da internet, copiou tão bem que o assunto não tinha nada a ver com a resposta, tá? Foi zerado. Então, se tivesse cópia da internet, cópia entre alunos, seria zerada a questão. E isso foi orientado pelo professor, foi orientado no cabeçalho de prova e foi orientado pela instituição, tá bom? Quando saírem as notas aí, vocês vão ter informação aí das questões, tá? Das notas das questões. A questão 4, descreva como se dá o planejamento estratégico no desenvolvimento do projeto. Então, aqui vocês tinham que falar o que é fazer o planejamento, o que é trabalhar com estratégia. Estratégia, vocês poderiam ter usado o material como base, mas poderiam ter colocado aí a resposta dentro daquilo que vocês fizeram na sala. E teve trabalhos muito bem feitos nesse ponto. É prever a inclusão dos serviços, é prever possíveis problemas e possíveis soluções, tá? Quando a gente trabalha com planejamento estratégico, é fazer um panorama geral. Às vezes esse panorama ele não vai agregar todas as áreas, porque a gente não tem controle de tudo aquilo que vai sair bem feito e os problemas que nós vamos ter, mas é bolar uma estratégia para começar um planejamento, quando tiver problemas, como solucioná-los e como fazer melhorias futuras, tá? Então, vocês poderiam usar, dentro das informações lá do planejamento estratégico, um simples texto escrevendo aí como que vocês fariam cada etapa, tá bom? Aqui a gente não teve tantos problemas, a maioria de vocês soube bem explicar, mas como eu falei, algumas perguntas estavam incompletas,
outras abrangiam mais, tá? Teve aluno que fez o panorama em geral dos projetos e saiu muito bem no desenvolvimento dessa questão. A 5 era para trabalhar, a gente já estava falando aqui do PMI, tá? Eu já trouxe a informação do próprio site do PMI, do PMBOK, como o que era o PMI. Então, aqui estava assim, cite 3 aplicações no desenvolvimento de um produto ou serviço, tá? Então, dentro das questões, o que nós tínhamos aqui? Ó, era só ler a questão, conhecimento, habilidade, ferramentas, técnicas, tá? Programação é uma delas, habilidade de comunicação, por exemplo, habilidade de venda, saber lidar com o seu cliente para vender aquele software, ok? Então, aplicações do do produto ou serviço. Vocês não precisavam ter pesquisado nada aqui, tá? Era só ler o enunciado e pensar, qual é o conhecimento que eu tenho? Eu tenho conhecimento numa linguagem de programação? Eu tenho conhecimento mais no gerenciamento de projetos? Se alguém estiver fazendo um curso, já fez ou trabalha com isso? Eu tenho habilidade para fazer o monitoramento desse sistema, ou habilidade para fazer um gerenciamento de teste. Então, vocês poderiam ver dentro dessas 4 situações, ó, gerência, conhecimento, habilidade, ferramentas que vocês vão usar e técnicas, poderia escolher 3 delas e dar um exemplo de cada um, tá? Era bem simples aqui. Alguns deram uma viajada, tá bom? Responderam coisas que começaram a fugir um pouco do tema e outros responderam dentro da coerência aí, mantendo aí essa manutenção que nós temos aí de 0 a 4 pontos para as questões que fugiram um pouco do tema, tá bom? A 6. 2 perguntas em uma, tá? Então, se você só citou e não explicou, se explicou e não citou, foram as parciais, tá? Quantos possíveis conflitos? Trabalhando com conflito. Cite, então vocês tinham que citar cada um, uma linha aí, 2 linhas e explicar cada uma delas. 5 possíveis conflitos que podem ocorrer durante o planejamento do projeto TI. Lembrando que cópia da internet foi desconsiderada. Então, infelizmente, tivemos cópia aqui, tá? Não foi a maioria, foi um outro aí, mas cópias, confirmado cópia, foi desconsiderado, tá? E daí, quando for cópia, eu coloquei o site lá e mostrei lá o que tinha feito, tá bom? Mas aqueles que, vamos dizer, tive dúvida, professora, fui ler, busquei, mas escrevi com as minhas palavras. Se você entendeu e foi possível ver que você explicou cada ponto, não tem problema. A questão é aqueles que fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, aqui tinha que responder 2 situações, citar e explicar os conflitos, tá? De gerenciamento, de equipe, de custo, de tempo. Nós trabalhamos algumas do PMI, inclusive, tá? De cronograma. Tinha muitas opções aqui para vocês trabalharem. Só aí eu já citei 5 e tinha mais ainda informação, tá bom? A 7, cada uma valia 5 pontos, A, B e C, tá? Então, ele falava aqui primeiro da questões aí de produtos e planos para estabelecer e satisfazer uma necessidade. Então, eu vou entender a demanda do meu cliente e fazer aí um projeto que estimasse o escopo, tempo, custo, qualidade para produzir esse sistema, esse projeto em uma ótima qualidade, tá? Então, vocês tinham que explicar como seria a iniciação, o que é iniciação, tá? Como se dá a iniciação. A segunda, escrever os passos do planejamento. Alguns só citaram, não descreveram, então foi parcial, tá? Como que é descrever um planejamento para fazer um programa de qualquer segmento? Quais seriam as etapas que vocês abordariam? E as características do PMBOK, apresentar as características no processo de execução, tá? Essa iniciação, planejamento e execução foi o que vocês apresentaram em sala de aula, para quem lembra, tá? Aqueles que estavam presentes, que infelizmente nós tivemos 1 ou 2 alunos que não estavam nessa época, vindo para as aulas, tiveram que explicar iniciação, planejamento e execução, tá? Aqui vocês poderiam ter usado vários exemplos, até mesmo no trabalho, quem quisesse, foi um ou outro só que usou, tá? Mas que explicasse essas 3 situações, tá? Então, explique e descreva o presente, eles teriam que estar muito bem explicados para a nota integral aí de 5 pontos. E a questão 8, tá? Eu falei para vocês que eu pedi até
uma parte aí do PMBOK, não ia pedir inteiro. Então, explique como ocorre o gerenciamento da integração, o que é a integração, resumindo, como as áreas se comunicam, né, como eu tenho aí vários setores, como que eu vou implantar o projeto e fazer com que os setores, resumidamente isso, tá, se comuniquem. Vocês podiam usar lá no primeiro do slide que eu mandei para vocês, ler o que era integração e fazer a referência, foi o que muita gente fez, e o gerenciamento do custo, tá, que é saber trabalhar com o valor financeiro. No projeto que vocês fizeram, nós fizemos até aqui, que foram vocês dando valores, simulando aí valores para cada etapa. Mas podia descrever também sem trazer valores, tá? Aqui a maioria de vocês aí soube explicar bem, tá ok? Pessoal, eu não vou aumentar muito as explicações em relação a cada pergunta, devido à demanda do vídeo da instituição, tá? Mas qualquer dúvida, vocês coloquem perguntas no fórum que eu respondo. Só não adianta perguntar, gente, se eu acertei aquela, se acertei a uma ou outra, se eu errei, professora, porque a gente ainda está em semana de correção, vocês não vão ter o feedback de nota agora, tá? A hora que finalizar tudo isso, for lançado as notas, aí a gente vai lançar por vocês aí o valor da situação de cada atividade, de fórum, de prova e das atividades IP, tá bom? Dúvidas em relação à prova, não se você foi bem ou mal em tal outra questão, tá bom? Isso a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente ainda. Qualquer pergunta a gente coloca em lá. Muito obrigada, até logo.